Olá, gente. Vamos novamente aqui dar início à nossa aula hoje, aula 4, né? eh, a respeito de eh, Cristo, né? Cristo como o centro da revelação, né? O centro da Sagrada Escritura. Tudo bem? A carta aos Hebreus, né? Vem dizer muitas vezes e de muitos modos Deus falou, né, outrora aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias falou-nos por meio de seu Filho. Né? Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, tá? E não sei se todo mundo, a gente vai passar por isso, mas não sei se todo mundo sabe, mas Hebreus não é uma carta de Paulo. Tá? É um ponto que a gente precisa estar bem ciente, né, em relação a isso, porque senão a gente acaba cometendo ali alguns equívocos, né, durante a interpretação e a orientação. Tudo bem? Né? E aqui como porta de entrada, né, quando ensinamos a fé, apresentamos principalmente os conteúdos religiosos ou conduzimos as pessoas ao encontro real com Cristo? Como que tem sido a nossa catequese? A gente realmente leva essa palavra de Deus ou a gente está levando a Sagrada Escritura, né, a doutrina da igreja, somente como uma, uma lista de regras, né? Nós estamos sendo moralistas, né? Assim como nossos irmãos judeus, que para eles é mais importante o cumprimento da lei, né, do que propriamente a vivência, né, com Deus. Então, como que a gente está levando isso, né? E nós precisamos promover, né, um encontro decisivo, né? Bento XVI vai dizer, ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com acontecimentos e com uma pessoa. O encontro com uma pessoa, não é encontro com uma ideia, né? Isso é muito importante a gente ter em mente de que é Cristo que vai nos chamar e é essa centelha divina que que vai nos instruir. Então, quando a pessoa chega para a catequese, claro, quando a gente fala ali, né, das crianças, né, os adolescentes, muitos deles são instruídos pelos pais a iniciar. Mas quantas pessoas a gente conhece, principalmente, né, adultos e jovens ali, que estão porque sentiram esse desejo, sentiram esse chamado e não sabiam explicar o que era, né? Então, a gente tem um risco pastoral concreto, né? Falar de moral, de sacramento ou de Bíblia, sem que o coração da catequese seja realmente o Cristo vivo, né? E nisso a gente precisa pensar, né? Que o centro da revelação não é o livro, é Cristo. O centro da igreja não é a instituição, é Cristo. Né? E o centro da catequese não é o conteúdo, é Cristo. Então a gente utiliza, claro, do livro, da instituição, da doutrina, né, dos conteúdos em si, mas é para Cristo que a gente está falando, é sobre Cristo que estamos falando, né? E é para Cristo que nós devemos levar essas pessoas que, que estamos conduzindo, certo? E a gente tem que ter, né, bem certo, né, em nossa vida de que Jesus Cristo, vivo, Senhor, Salvador e centro da nossa história, né, da nossa salvação. Então, é, tudo vai convergir para ele. Né? Então, quando a gente olha a toda a Sagrada Escritura, então antes da criação, né? No princípio era o Verbo e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus, né? João 1. É um texto tão bonito, mas quanto a gente realmente entende quem é esse Verbo, o que realmente estava acontecendo, né? É, muitas vezes a gente tem ali um pensamento de certa forma errôneo de explicar que Cristo surge muitos séculos depois e não, Cristo já existia, né? Agora, quando a gente fala que Cristo encarna nesse período, é outra situação.
né? Então, antes da criação, da história dos profetas, Cristo já é, ele já existe, já está junto de nós aqui. E o Verbo ele se faz carne, ele não começa em Maria, mas nela assume a carne, né? Então, como tinha comentado na última aula, que como que Maria é vista, né? Ela é vista como aquela que deixa o Verbo se fazer carne através dela, né? Então, o Filho Eterno entra na história, né? É feito homem para a nossa salvação. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que Cristo já existia, ele não é obra do acaso, ele também não é obra de. é, por exemplo, né, muitas vezes a gente já explicou dessa forma, ou já entendeu dessa forma, de que é, Deus utilizou de diversos modos, até que chega um determinado momento e ele fala assim: tá bom, vocês não estão entendendo, eu vou mandar meu filho, né? Ou eu vou mandar um mensageiro. Não, Cristo não é um mensageiro, Cristo é o próprio Deus, né? E ele vem para nos salvar. Isso já era plano divino, né? E Cristo ele é o centro da história. Né? A revelação divina possui uma pedagogia histórica, mas também possui um centro radiante. Né? Tudo converge, se ilumina e encontra a plenitude nele. Então, quando a gente olha, né, Deus falando sobre isso, quando a gente entende que Cristo está em todas as etapas da Sagrada Escritura, eu leio a Bíblia de uma forma diferente, né? Então, na aula passada falei bastante sobre isso, né, sobre o quanto a gente olha essa Sagrada Escritura e enxerga Cristo nela, né? Como que eu estou lendo isso? Né? Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê como uma preparação para o Cristo, a gente tem um novo entendimento. Então, a gente não cai naquele é, maniqueísmo de enxergar um Deus mau e um Deus bom. Né? Então, toda a antiga aliança possui um caráter pedagógico e preparatório. Né? Toda expectativa converge para toda promessa. E toda promessa amadurece o cumprimento em Cristo. Então, em Gênesis, Adão aponta para o novo Adão. Abel prefigura o justo inocente que morre pelo ímpio, né? E Isaac, o filho oferecido. Então, olha só, a gente caminhou o que aqui? Caminhou 13 capítulos, né? É, nesses 13, 14 capítulos aqui de Gênesis, a gente já viu Cristo sendo apontado em três figuras diferentes. Né? Quando a gente fala do Êxodo, né, o Cordeiro Pascal prefigura o Cristo imolado, a travessia do mar, o batismo, o maná, a Eucaristia, mesma situação. Quando pegamos o livro do Êxodo aqui, 16, 15 capítulos do livro do Êxodo, a gente já passou aqui por três prefigurações do Cristo. O Cristo como o batismo, o Cristo como cordeiro, o Cristo como Eucaristia. Né? E lá nos profetas, né? O servo sofredor, o rei messiânico, o Emanuel, o filho do homem. Então, olha quantos eu passo aqui. Passei por Davi, passei por Jeremias, né? E muitas vezes é interessante a gente até pensar que é, quando Jesus começa a anunciar e o pessoal começa, e Jesus até pergunta, né? Ah, quem dizem, né, os homens ser o filho do homem? E os apóstolos vão responder, né? Uns dizem ser Jeremias. E já prestaram atenção nesse texto? Por que que Jesus parece Jeremias? Porque ele parece o servo que sofre, né? Então, a dor de Jeremias ali ao anunciar a palavra, ao ver Israel, né, aquele povo que foi escolhido por Deus virando as costas para Deus, né? Então é justamente esse servo sofredor, o rei messiânico, o Davi, aquele que vai unir todos os povos. Né? Por que, que Davi ele é considerado messiânico? Porque ele era jovem demais, ele era um pastor, né? E a prefiguração de Cristo como pastor, né, vem por conta de Davi também, né? Então, quando a gente vê essas anunciações, né? Então, o Emanuel, ou o Filho do Homem, que vai ser mencionado lá em Isaías, são todos textos em que a gente vê Cristo.
É sempre Cristo sendo mencionado, sendo o centro disso tudo. Tudo bem? Então, a gente vê a plenitude, né, da revelação. Então, Cristo, Deus disse tudo, né? E a Dei Verbum vai falar. Isso significa que a igreja, isso não significa que a igreja deixe de aprofundar o mistério, mas afirma que não haverá uma nova revelação pública acima ou além de Cristo, né? Um dos pontos que a Dei Verbum vai citar também é com a morte do último apóstolo, né, com João ali e o livro da Revelação, né, ou o Apocalipse, não vai ter mais revelação nenhuma. Né? Cristo já foi completamente ali a revelação divina. Então, esse Deus que começa a se apresentar, né, se revelar ali aos poucos, né, é, para os hebreus, né, para o povo, que fala para Abraão e tal, ele completa, né? Então a finalização do desvelar de Deus é justamente com Cristo, né? Então depois disso não vai ter nenhum outro tipo de revelação. Então qualquer mensageiro, qualquer mensagem que venha dizendo que é uma nova revelação, isso está errado. Isso não fala de Cristo, né? Inclusive, como já mencionei algumas aulas passadas, é que a igreja não nos obriga a acreditar nas aparições de Maria. Porque as aparições de Maria, elas são revelações, claro, né, confirmações daquilo que já foi revelado por Deus. Qualquer revelação que diga o oposto, né, e como na aula passada eu estava falando, qualquer texto interpretado que contradiza alguma doutrina, alguma oração, alguma fé da igreja, algum dogma, ela não está falando do Cristo, né? Então é importante a gente estar sempre atento em relação a isso. Outro ponto, a revelação do amor e do rosto, né? Então, este Deus que até então era desconhecido, não tinha forma, só se ouvia através da sua própria criação, agora ele tem um rosto e agora ele tem um sentimento, né? E nele, né, Deus revelou perfeitamente o seu amor incondicional, seu plano eterno e o seu próprio rosto outrora velado, né? Moisés quantas vezes não pediu ali para Deus no Monte Sinai, no Monte Horebe, né? Para que ele pudesse ver Deus, né? E Deus sempre falou, né? Não, a humanidade não é capaz disso. Então, se você, aquele que me ver, morrerá. E todo o Antigo Testamento, sempre que encontrava-se na presença de um anjo, eles enxergavam Deus. E para eles era uma vitória quando enxergavam esse anjo, eles não morriam, né? Porque justamente Deus ele se torna velado, né? E quando aparece um anjo na Sagrada Escritura, ele sempre vai dizer: não tenhais medo. Por quê? O medo era justamente de morrer ali. Porque para eles, né, como Deus não se mostrava, né, qualquer manifestação seria digna de morte, né? E a partir do Cristo, e quando Cristo diz, né, quem me vê, vê ao Pai, a gente tem um outro entendimento de quem é esse Deus, né? E o caminho e o destino. Cristo revelou a verdadeira dignidade humana, o caminho seguro da salvação e o destino eterno do homem, concentrando tudo em si mesmo. Então, quando a gente olha para a Sagrada Escritura e vê, né, este Cristo dando dignidade ao homem, né? Então, aquele homem que por livre vontade, né, escolhe virar as costas para Deus através do pecado, e depois esse mesmo Cristo, né, esse mesmo Deus se faz homem, mostra uma dignidade muito grande do ser humano. Então, quando a gente olha dessa forma, a gente vê que a salvação ela tem um caminho. E essa salvação é o próprio Cristo. Então, quando a gente entende que Cristo é essa passagem, essa orientação que a gente deve seguir, a gente muda de perspectiva de cristão. Tudo bem?
E Cristo como um coração, no coração da fé da igreja, né? A Verbum Domini vai falar a palavra de Deus não é primeiramente um texto, mas uma pessoa, né? Então, a palavra de Deus ela é uma pessoa. Esse é um dos motivos de que nós nos levantamos no momento do Evangelho. Esse é um dos motivos em que o diácono, quando ele entra com os santos evangelhos, ele entra erguido, né? Elevado, porque ali é o próprio Cristo, né? É o Cristo, né? O Verbo de Deus, né? E não se catequiza apenas ensinando a Bíblia, mas conduzindo ao encontro do Deus vivo, né? O Cristo vivo. Então, quando eu passo os textos como se fossem simplesmente literatura, eu estou catequizando errado. E, gente, de coração aberto, quantas vezes a gente já não fez isso? Né? Quantas vezes a gente já não pegou e falou assim: o Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais, os livros proféticos, cada um deles vai anunciar Cristo de uma forma, os evangelhos, as cartas vão falar qual é o relato dos apóstolos e pronto, acabou. E a gente tem que focar nos evangelhos, tem que focar no Êxodo ali com os 10 mandamentos. A gente não está transmitindo um Cristo. E se for pensar que né, dá para dizer assim que é, a grande maioria das famílias, principalmente famílias de catequizandos, possuem uma Bíblia em casa. Então, se eu tenho a palavra de Deus em casa, eu tenho esse Cristo comigo. E se eu não levo esse Cristo, não entendo, né, esse texto como uma pessoa, eu simplesmente deixo ele aberto no Salmo 23, empoeirado. Né? Então, é importante a gente tomar ciência disso, né? A Lumen Gentium vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. E sem ele não há igreja, apenas uma estrutura terrena. Com Cristo há um verdadeiro mistério de salvação e graça. E por isso há tantas críticas, gente, com relação aos nossos irmãos separados, porque para eles a igreja se tornou apenas uma porta, né? Se tornou apenas um acesso e não o corpo essencial, né? O corpo eclesial ali do Cristo mesmo, né? Então é importante a gente ver a riqueza que nós temos dentro da igreja e como nós estamos levando este Cristo, porque senão a gente comete a mesma falha, olhando a igreja só como um meio, né? E não a igreja como um todo. Né? Então é importante a gente ter isso em mente, né? E a catequese ela vai ter uma natureza, né, eminentemente cristocêntrica, ou seja, a catequese ela tem que ser embasada no Cristo. Eu posso falar sobre coisas do dia a dia, eu posso falar sobre as questões morais, eu posso falar sobre os santos, eu posso falar sobre a romaria, eu posso. Posso falar sobre Nossa Senhora? Posso. Posso falar sobre o terço? Pode. Mas eu tenho que saber que tudo isso converge para o Cristo. Eu não haveria a romaria se eu não houvesse o Cristo. Eu não haveria o terço se eu não houvesse o Cristo. Eu não haveria o santo se não houvesse o Cristo. Eu não haveria moral se não houvesse o Cristo. Então é importante a gente ter isso. E o objetivo do catequista não é só ensinar o Cristo, mas fazer com que aquele catequizando, aquele aluno, ele seja essencialmente um discípulo. Que ele saia dali como os discípulos de Jesus. Né, saíam quando tinham esse primeiro contato com vigor, né, com um brilho nos olhos de querer anunciar, de querer levar esse Cristo às outras pessoas. Mas para isso a gente também tem que ter esse brilho. Né? E quantas vezes a gente está participando da catequese ou concedendo, né, conduzindo a catequese de forma mecânica? Né? A gente já não está mais com aquele brilho no olho, né? E muitas vezes isso pode ser justamente a ausência da palavra de Deus. Né? A gente está tão atribulado com tanta coisa, é, com tanto problema na nossa vida pessoal, na nossa vida pastoral, que a gente perde esse brilho nos olhos e a gente não consegue transmitir esse brilho, não consegue transmitir esse Cristo para outra pessoa. Então eu acabo conduzindo muitas vezes a pessoa à instituição, né? Conduzindo a pessoa, né, como diz aqui, somente à estrutura terrena. Não estou conduzindo a Cristo.
E aí, como eu sempre falo, né? A gente cai no maniqueísmo de dizer, olha, se você não seguir isso, você vai para o inferno, né? Ó, porque se não tomar cuidado, o capeta vai te levar, né? Então, quantas vezes a gente tem esse pensamento e que, assim, mais afasta do que converte, né? E converte, não converte, né, o povo, não converte a nós mesmos, né? E muitas vezes a gente só vai deixando, né, a coisa sendo conduzida dessa forma. E como que os padres da igreja vão nos falar, né? Santo Irineu vai dizer que vê em Cristo a recapitulação da história, né? O que foi ferido em Adão é restaurado em Cristo. O que foi disperso é nele reunido, né? Então, se a gente for pensar também, né, como eu havia comentado alguns slides para trás, quando Cristo é visto no rei messiânico, né? Então em Davi que conduz todo esse povo à união, eu tenho uma outra visão, né? Eu vou ter um outro entendimento de quem é esse Cristo. E muitas vezes eu posso cair no erro de esperar um rei, né? Esperar um líder político. E não, eu tenho que ver que ele está reconduzindo a humanidade para Deus. Então, como que eu tenho feito, como que eu tenho entendido isso, né? Eu tenho visto mesmo Cristo como uma recapitulação da história. Então, o intuito de João, quando começa ali, né? João capítulo 1 começa, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, é justamente mostrar isso daqui. Gênesis 1 e João 1 é o mesmo texto, é o mesmo acontecimento. Santo Atanásio vai dizer, né? O Filho de Deus se fez homem para que o homem se tornasse participante da vida divina. A salvação é a divinização da encarnação. Olha que bonito isso. Porque muitas vezes a gente é, vê a nossa humanidade como algo dispensável. E Deus não nos fez para ser dispensáveis, né? Então a gente e Cristo ele vem e se encarna e ressuscita justamente para nos dar, né, nesta encarnação uma santidade, né? É possível ser santo? É difícil? Muito. Mas por quê? Porque se a gente tem a mesma atitude de Adão, de eu sou livre para fazer as minhas escolhas e eu prefiro escolher o mais fácil, é onde a gente perde realmente o sentido. E Santo Agostinho vai dizer: o Antigo Testamento é promessa e o Novo Testamento é cumprimento. A igreja é o prolongamento sacramental da presença viva do Cristo no mundo. Então, quando eu olho o Antigo Testamento como uma promessa, eu entendo inclusive a liturgia. Por que que, com exceção do tempo pascal, eu tenho sempre a primeira leitura do Antigo Testamento, a segunda leitura do Novo Testamento, né? Além do Evangelho, claro. Mas por que que eu tenho sempre isso? Porque eu tenho sempre a promessa sendo feita e a promessa sendo cumprida no Evangelho e na segunda leitura, né? Então, olha como o entendimento dos textos faz com que a gente, inclusive, celebre melhor a Santa Missa. A gente participe melhor da Santa Missa. Porque os textos não estão ali simplesmente por escolha do padre, né? E daí, quando a gente está falando do tempo pascal, eu tenho o início da Santa Igreja na primeira leitura, através de Atos dos Apóstolos, e eu vou ter a continuidade da igreja através da segunda leitura ali das cartas apostólicas, né? Tiago, Pedro, Judas, João. Então, entendendo que é Cristo em todos os momentos, em todos os textos bíblicos, eu celebro melhor, eu conduzo melhor, né, o meu dia a dia. E como que Maria me leva a esse Cristo, né? É impossível compreender perfeitamente Maria sem compreender Cristo. Toda Mariologia autêntica nasce da Cristologia. Ela é mãe de Deus porque Cristo é Deus.
É nova Eva porque Cristo inaugura a nova criação. Sua missão espiritual é sempre a mesma: conduzir ao seu filho. É, um ponto que a gente precisa sempre lembrar é por que, que os nossos irmãos protestantes não compreendem Maria? Porque eles não conseguiram compreender o próprio Cristo. Porque, assim, digo de boca cheia. Porque quando você compreende que Cristo é Deus, quando você compreende que Cristo é um novo Adão, esses títulos de Nossa Senhora, como Mãe de Deus, como Nova Eva, tem todo um sentido. E, de novo, gente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente endeusa Nossa Senhora. Nossa Senhora é a mais perfeita das criaturas, mas ainda assim ela é uma criatura. Ela tem o seu lugar de destaque? Tem, dentre as criaturas. Então, não adianta eu pensar que Nossa Senhora, por ser mãe de Deus, ela também é uma deusa. Não. Nossa Senhora sem o Cristo não seria nada. É por causa do Cristo que nós temos Maria. É por causa do Cristo que nós temos a mãe. É por causa do Cristo que a gente tem tudo isso, porque é ela que vai nos orientar. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria é esse modelo perfeito de catequista, né? Ela não atrai os olhares para si, mas aponta infalivelmente para Jesus. Então, se a gente tem algum catequista, né, a seguir, é Nossa Senhora, é Maria. E a gente tem que pensar que nós só somos catequistas por conta do Cristo. E como que eu faço isso? Eu não posso conduzir o catequista até mim. Quem sou eu na fila do pão? Né? Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente e sempre falar para os nossos catequizandos é: se você vier para a igreja por minha causa, desculpa, não tem salvação. Agora, se você vai na igreja por conta do Cristo, e isso vale para qualquer coisa. Quem vai na igreja por conta do padre, por conta do acólito, por conta do ministro, por conta do diácono, não adianta. Você tem que ir na igreja por conta do Cristo. Ah, eu vou na igreja por conta de Nossa Senhora. Não, você vai na igreja por conta do Cristo. Nossa Senhora não seria nada sem o Cristo. É importante a gente saber disso. E assim, isso não diminui Nossa Senhora em nada. Não reduz ela a nada. Ela continua sendo um ser muito importante, mas ainda assim uma criatura. A mais perfeita das criaturas. Nós não chegamos aos pés dela. Porém, ela ainda assim é uma criatura. Então, gente, quando nós temos uma visão para Maria que causa um afastamento do Cristo, nós estamos caindo num grande pecado. E aí sim vale a crítica dos nossos irmãos dizendo que a gente coloca Maria onde ela não devia. Muitas vezes a gente cai nesse erro. A gente tem que saber realmente. Né? Ah, Johnny, mas tem um terço mariano. Pois é, mas a meditação não é de Maria, a meditação é do Cristo. Observe os, os mistérios. Todos eles falam sobre o Cristo. Todos eles falam sobre o Cristo. Então, é importante a gente ter essa visão, né, de que Maria ela é de suma importância, mas por causa do Cristo. Maria foi preparada desde o ventre por causa do Cristo, por causa do Cristo, né? E isso toda a sua geração, né? Se não fosse esse bebê, ela não estaria conosco hoje. Mas é graças a esse bebê que nós temos, graças a Deus, essa mãe que nos acolhe, que nos ajuda, que nos orienta, que nos aponta ao Cristo. De novo, a ideia não é menosprezar Nossa Senhora, longe disso, longe disso. Mas é a gente saber que é por causa do Cristo que ela está aqui. Né? E por causa do Cristo que nós temos uma mãe que nos acolhe, que nos abraça. E hoje nós temos a possibilidade de ministrar num santuário, num lugar de tanta devoção à mãe, que por causa do Cristo, né, ajuda muita gente, né, instrui muita gente. É importante a gente pensar nisso. E
como que a gente pode olhar a nossa catequese, né? Esse encontro ele toca diretamente no cerne da missão do catequista, né? A catequese centrada em apenas moral, regra e encontros sociais ou em conteúdo doutrinal abstrato é radicalmente insuficiente. A catequese autêntica é uma introdução progressiva à vida em Cristo. A catequese deve perguntar continuamente: minha catequese leva ao encontro de Cristo vivo? Ou tá indo lá, né? O pessoal vai na catequese porque o Johnny é engraçado, né? Não, a catequese tem que ser feita por conta do Cristo, independente de quem está sendo interlocutor. Se a resposta for não, ela precisa ser urgentemente recentrada no Cristo. E como que a gente pode pensar, né? Para que a gente possa refletir sobre a nossa catequese. Cristo ocupa realmente o centro inabalável da minha catequese? Há elementos secundários, atividades, regras ocupando o lugar principal? Né? Um ponto interessante que é até difícil a gente pensar é como que os pequenininhos estão indo na catequese? Estão indo porque a tia dá desenho? Estão indo porque a tia é legal? Porque a tia traz balinha? Ou eles já sabem quem é esse Cristo? É importante a gente pensar nisso. É difícil, mas é importante a gente pensar nisso. A devoção à Virgem Maria ela é profundamente cristocêntrica. De novo, eu estou colocando a Virgem Maria no lugar que ela deve estar. E a nossa própria espiritualidade, pessoal, ela está fixada no Cristo? Ou ela está fixada num santo? Ela está fixada, sei lá, numa igreja X, num padre X? Né? Como que está sendo a nossa espiritualidade? Aqui, né, nossa síntese, né? Então, os temas que a gente falou, quais são os itens aqui dos capítulos do catecismo, né? E na palavra, né, na Bíblia e nos documentos da igreja, quais são os pontos que nós citamos hoje. Tudo bem? E aqui uma oração final, né? Senhor Jesus, palavra eterna do Pai e plenitude da revelação, fazei-nos permanecer em vós, pensar convosco, amar como vós amais e anunciar-vos com fidelidade. Que a Virgem Maria, Mãe do Verbo encarnado, nos ensine a guardar a palavra no coração e a conduzir aos outros ao encontro convosco. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Gente, Deus abençoe. Obrigado pela participação de vocês. Nos vemos então na próxima aula. Tudo bem? Deus abençoe e fique com Deus.